O DNS, como eu falei para vocês, ele vai fazer uma tradução, certo? Você sabe o nome da página, que você dá o URL que você quer acessar, certo? Mas você não sabe o endereço IP, né, do servidor que está hospedado nessa página, que essa página está hospedada. Então, o seu browser que está rodando o HTTP, ele precisa consultar o serviço DNS, né? E o serviço DNS, a função dele vai ser justamente informar para o seu browser qual é o endereço IP daquela página, tá? Então, ele é um serviço que a internet ela fornece, né, para que aconteça essa navegação na internet, né, na web. Então, a forma como esse serviço ele é organizado, ele é organizado por um conjunto de servidores DNS. Então, não existe somente um servidor DNS, existe um conjunto de servidores. Esses servidores eles estão organizados de uma forma distribuída e hierárquica, certo? Ou seja, tem servidores localizados em diferentes partes do mundo, né? E eles têm uma hierarquia. Ou seja, o seu servidor DNS local, que está ou localizado na sua própria organização, ou está localizado na ISP que está fornecendo o serviço de internet para você, né? Esse servidor DNS local, ele vai tentar primeiro fazer essa tradução. Então, se ele já souber a informação de qual é o endereço IP da página do servidor que você quer acessar, ele já responde para você. Então está aqui o cliente, né? O servidor DNS local, ele já pode responder. Se ele não souber a resposta, ele vai consultar outros servidores dentro dessa arquitetura distribuída que eu falei para vocês, né? E esses servidores eles vão buscar em suas bases de dados, né, para fornecer essa resposta. Então tem um exemplozinho aqui que mostra isso de forma mais clara, que é o seguinte: essa hierarquia aqui, ela é organizada dessa forma, tá? Existem servidores DNS raiz, que são os principais da hierarquia, tá? Eles são data centers que são específicos para esse serviço DNS, né? Então tem questão de replicação, de alta disponibilidade, etc. Eles estão localizados em diferentes partes do mundo, justamente para na hora que como é um serviço que é muito requisitado, ou seja, para todas as páginas web que você for acessar, né, você precisa fazer essa tradução do domínio para o endereço IP. Então é uma coisa que é usada no mundo todo, toda hora, tá? Então esse sistema do DNS ele precisa ter alta disponibilidade, tá? Então tem os servidores raízes, tem os servidores TLDs, que chamam, que são os Top Level Domains, né? Domínios de alto nível, que aí eles vão se responsabilizar por domínios específicos. Então, domínio.com, né? Todas aquelas páginas que estão relacionadas com comércio e etc., né? Domínios.org são as organizações de um modo geral, né? Domínios.edu são as organizações educacionais. E aí, debaixo desses domínios, tem as organizações propriamente ditas, tá? Então, tem DNS que a gente chama servidores DNS autoritativos, né? Que aí cada empresa ou cada organização tem que manter um servidor DNS para aquela organização. Então o Yahoo ele está debaixo do domínio.com. Então o Yahoo.com ele precisa fornecer, disponibilizar um servidor DNS para ele, né?
A Amazon.com é a mesma coisa. Uma organização.org, aqui dei um exemplo aqui de uma pbs.org, ela precisa ter um servidor DNS para ela. Pontedu, Poly.edu, UMass.edu, isso aqui são servidores DNS de algumas universidades. Então, existem esses três níveis, o root, é o raiz, os servidores TLDs e os servidores autoritativos das organizações, tá? E aí, essa é a estrutura do serviço DNS. E aí existe o servidor DNS local, que é um quarto elemento, que é aquele servidor local que eu falei para vocês, que é o que se comunica mais perto com o seu cliente. Então, o cliente, ele checa, ele consulta primeiro esse servidor DNS local. Se o servidor tá aqui, ó. Esse aqui é um host cliente. Ele precisa traduzir essa URL aqui, né? Esse domínio para o endereço IP. Quem é esse domínio? Esse domínio, ele está... Ah, não, desculpa. Esse domínio aqui é do host cliente, ok? Ele está localizado na rede dessa universidade aqui, poly, cis.poly aqui, ok? E aí ele precisa acessar uma página web que está localizada em outra rede, localizada nessa outra universidade aqui, tá? Então, a página web que ele precisa requisitar, que ele precisa acessar, está localizada nessa outra rede. Então, o endereço IP da página, quem conhece, é o servidor DNS dessa universidade. Então, o meu host, ele faz uma consulta, né, ao servidor DNS local de quem? Da cis.poly.edu. Tá aqui ele, ó. Que é um servidor DNS que está localizado na universidade dele, ok? Ou na ISP que presta serviço para a universidade dele. Então, essa primeira mensagem 1 aqui é justamente essa consulta, certo? E aí, as outras mensagens partem do pressuposto que esse servidor DNS local não tem a resposta para dar para o cliente. Ou seja, ela não sabe qual é o endereço IP dessa página, desse servidor aqui que ele precisa acessar. Tá? Então, ele vai consultar o DNS. Então, essa consulta, ele parte do nível mais alto e vai descendo o nível, certo? Então, o servidor DNS local, ele consulta o servidor DNS root, né? E aí o root informa para ele, né, quais são os endereços IPs dos servidores TLDs do tipo .edu, certo? Porque ele sabe que a consulta tá indo para uma organização .edu, então ele responde para o local, né, quais são os endereços IPs dos servidores DNS TLDs .edu. Então, o local agora vai consultar os servidores DNS TLDs, né, .edu, que ele já sabe o tipo, né, e os TLDs vão responder para ele quem? Os endereços IPs, os servidores DNS autoritativos de quem? Da Poly, certo? Então, essa informação o TLD ele possui, tá? Então, o local, quando receber esses endereços IPs, ele consegue fazer agora uma nova consulta, que é o 6, né? Diretamente para quem? Para os servidores DNS autoritativos da Poly, não, desculpa, da UMass, tá? O MAS é
é o domínio de destino que ele pretende chegar, né? Então, o TLD respondeu para o local os endereços IPs da UMass, que é a Universidade de Massachusetts, tá? E agora o local faz essa requisição diretamente para o autoritativo da UMass, perguntando quem? Perguntando o endereço IP desse gaia.cs, que é o domínio que ele quer descobrir. E aí, esse autoritativo agora, ele tem essa informação, certo? Ele tem essa informação aqui de quem é essa máquina, e aí ele responde dessa mensagem 7 o endereço IP dessa máquina. E aí o local agora, ele guarda no cache essa informação, né? E depois ele pode responder para o host que requisitou aquela tradução, entendeu? Na mensagem 8 é a última mensagem que chega. E aí o host agora ele tem o endereço IP dessa máquina e ele consegue estabelecer uma conexão, né, diretamente com ela agora através da internet. Tá certo? Então vejam que tudo isso foi feito para quê? Para transformar um domínio, um nome de domínio, em um endereço IP, né? E essa informação chega aqui nesse host, que é para ele poder estabelecer a conexão.